Olá, galera! Aqui é a Tatá. Hoje a gente vai falar sobre o filme O Poço. Eu já adianto que eu não vou me aprofundar aqui nos simbolismos, porque vários canais já fizeram isso, já tá por toda a internet. Eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente, mas antes eu queria pedir pra você que tá me conhecendo por esse vídeo, comentar aqui embaixo, porque esse é o meu segundo canal, então eu quero saber se você tá chegando aqui por esse vídeo. Bom, eu sei que muita gente vai esperar que eu faça uma análise do meu ponto de vista e de alguém de dentro do cinema, mas isso não vai acontecer muito nesse filme e eu já vou explicar por quê. Antes eu queria dizer, galera, que mais uma vez eu estou gravando sem roteiro, então isso vai ter uma forma de bate-papo, como foi o último vídeo, porque eu acho que funcionou muito bem. Pra quem não sabe do que se trata O Poço, gente, é um filme que entrou muito recentemente no catálogo da Netflix e hypou completamente na internet e tá se falando sobre ele em todos os lugares agora, que se trata basicamente de uma prisão vertical, né, que é um prédio que você basicamente tem um quadrado e uma plataforma que passa pelo meio com um grande banquete que, obviamente, as pessoas de baixo vão comendo as sobras. Até que nos andares de baixo as pessoas passam fome, porque a comida sequer chega lá. A princípio não se sabe quantos andares tem, só se sabe aí que são mais do que 100. Né? O sistema que organiza tudo isso não é aprofundado, não é abordado, nem é importante. Mas uma coisa que é muito importante, e isso não é um spoiler, tá? Eu queria falar que esse vídeo não vai ter spoilers, talvez até o finalzinho, onde eu avise se eu for falar alguma coisa. Mas enfim, o que é muito importante, porque isso vai ser determinante na análise que eu vou fazer mais pra frente, é que as pessoas a cada mês acordam em um andar diferente, aleatório, que não depende de nada que elas façam. É aleatório mesmo. Então hoje você pode estar no 8º andar e amanhã você acordar no 100º. E aí, nessa questão de morrer de fome, aborda um pouco o canibalismo, né? Isso também não é nenhum spoiler, porque tá no trailer do filme. Inclusive, uma coisa que é muito importante de se dizer, que eu não sei se todo mundo reparou, é que quando você entra nessa prisão, te perguntam o seu prato favorito. E todos os pratos favoritos das pessoas fazem parte desse banquete. O que funciona para explicar de forma simplória que teria comida para todo mundo sim, se cada um comia só o necessário. Funciona basicamente para isso, inserir essa narrativa da pergunta da comida favorita. Mas aí, enfim, as pessoas comem mais do que precisariam e isso acaba se encaixando muito convenientemente com o momento que a gente vive, em que as pessoas estão estocando recursos, né? Isso não só a nível pessoal, de você ir no mercado e não deixar nada para o profissional de saúde que vai passar ali depois e vai precisar comprar uma comida, mas também ao nível geopolítico, né? Essa disputa por recursos, por respiradores, que a gente está vendo aí acontecer agora nos noticiários. E aqui eu vou falar por que eu não tenho como fazer uma análise desse filme muito do ponto de vista do cinema. Porque cinema, gente, é audiovisual. Então quando a gente faz uma crítica de cinema, a gente pensa em todos os aspectos. A gente pensa como um filme te faz pensar em termos de som e de imagem, de espaços, de silêncios. E aqui nesse caso é um típico filme que a gente só pode discutir conteúdo e não a forma. Isso porque a forma é padronizada, é uma forma fabricada que tem uma estética igual, genérica, 100 mil outras produções e séries da Netflix. Você acaba tendo uma análise que poderia ser perfeitamente literária, poderia ser de qualquer outra mídia. Isso pra mim é uma coisa muito a se pensar sobre o momento que a gente está vivendo aí nas produções, que tende cada vez mais a isso. A gente tem um volume muito grande de produções, cada vez mais padronizadas, né? Mas aí com isso você tem uma possibilidade maior de esbarrar em conteúdos muito interessantes. Você vê textos cada vez mais brilhantes aparecendo, né? Justamente porque se produz cada vez mais, então se dá espaço para novas ideias o tempo todo. Então agora vamos falar do texto do filme, que é o enredo, o simbolismo e todas essas coisas. Bom, como construção literária, né, a gente tem uma clássica jornada do herói. E isso é uma coisa que muito me surpreende, embora eu já esteja careca de saber, né, que a narrativa do herói é uma coisa completamente versátil, que consegue se apropriar das mais diversas formas de narrativa. A gente tem um personagem que precisa superar alguma coisa, que precisa aprender alguma lição no decorrer da história, que normalmente a gente tem um mentor nessa jornada, que é o contraponto do herói. Existem várias maneiras desse mentor se apresentar, às vezes ele é dinâmico, às vezes ele é sábio, e se vocês acompanharem esse canal, provavelmente vocês me verão falando disso algumas vezes, porque é uma fórmula que se repete muito na maioria das narrativas. E aqui o que a gente tem basicamente na jornada desse herói é ele ser mais realista e menos idealista. O fato de ele levar um livro pra dentro da prisão e o seu companheiro levar uma faca faz aí esse contraponto entre a ilusão, o ideal, né, e a realidade, que é muito dura e muito cruel. E como em toda a trajetória do herói, o herói tem os seus altos e baixos aí nessa lição que ele precisa aprender. Então a gente vai ver momentos em que ele se agarra firme ao seu ideal de que as pessoas deveriam comer somente o necessário, de que aquele sistema não deveria funcionar daquela forma, enquanto também a gente vai ver momentos em que
ele acaba sucumbindo à selvageria que aquele sistema ali te obriga. Bom, essa trajetória do herói vem importada diretamente de uma narrativa em que esse filme é praticamente uma releitura, que é Don Quixote. O livro que o personagem leva pra dentro da prisão é o livro de Don Quixote. O herói do filme O Poço é uma releitura do próprio Don Quixote. E eu só não vou me aprofundar aqui nas referências literárias que são feitas a Don Quixote, porque você vai ter muitos canais aí falando sobre isso. E uma outra referência aí que esse filme pega é a da Divina Comédia, uma obra literária muito antiga de Dante Alighieri, que é o que basicamente trouxe para a cultura popular a ideia de 7 pecados capitais. Muita gente não sabe, mas isso não é bíblico, tá? Os 7 pecados capitais fazem parte dessa obra literária que acabou se difundindo no imaginário popular como se fosse canônico religiosamente. E também essa obra é responsável por todo o imaginário ficcional contemporâneo do que é o inferno, né? O filme tem algumas referências à Divina Comédia que eu também não vou me aprofundar aqui, mas uma que é interessante falar é que tem um momento que vai mostrando andar por andar, em que cada andar representa direitinho um círculo do inferno com um determinado pecado. Agora, toda a analogia que o filme faz com a realidade social, ela é toda muito óbvia. São alegorias que a gente pode tratar como um conto moral, ou seja, como uma fábula. Nesse tipo de coisa, as alegorias são objetivas, ou seja, elas são diretas na cara, e é a isso que se deve o grande sucesso do filme. E o fato da analogia ser óbvia não torna o texto ruim, pelo contrário, esse é o ponto forte do texto. As alegorias não são óbvias porque eles não conseguiram dar um ar de mistério maior. Eles não fracassaram em tornar isso mais misterioso e subjetivo. Pelo contrário, isso é muito proposital. Tão proposital e tão honesto que a palavra óbvio é usada o tempo todo no personagem do mentor. É praticamente um bordão que ele usa, né? Que tá se referindo metalinguisticamente ao próprio texto. A gente sabe que tem uma coisa central ali sobre a distribuição de recursos, que eu achei uma escolha muito bem acertada, ser discutida com foco na comida, e que determina papéis e lugares sociais há muito tempo, desde muito antes de qualquer sistema econômico. Agora, é importante a gente reparar que, embora o filme esteja tratando da distribuição de recursos, ele não está discutindo aqui sistemas políticos. O filme tem alguns discursos, inclusive, que isentam aqueles que organizam o sistema da responsabilidade pelo que acontece ali. Tem algumas falas muito específicas que fazem essa isenção de responsabilidade de quem controla aquilo dali, colocando a responsabilidade para as próprias pessoas. Ou seja, a discussão que a gente tem aqui no centro de tudo é uma discussão entre Thomas Hobbes e Rousseau. Thomas Hobbes é o autor da frase "o homem é o lobo do homem", ou seja, o homem é mau por natureza e, portanto, a sociedade nunca iria funcionar de uma forma igualitária. Mas isso também quer dizer outra coisa, isso também quer dizer que a sociedade precisa de um Estado, precisa de uma imposição de força. E o outro lado, que é Rousseau, é o autor também da famosa frase "o homem é bom, a sociedade é que o corrompe". Então a discussão principal do filme, gente, está nesse eixo filosófico, tá? Não é uma questão aqui de esquerda e direita. Então é uma discussão principalmente sobre natureza humana. Porque quando você discute natureza humana, você não está discutindo só se uma sociedade idealista e igualitária é possível de se pensar. Você também está discutindo se um Estado para controlar e governar as pessoas é necessário. Agora vamos ao título do meu vídeo, vamos falar por que a premissa do filme é fraca. Bom, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que se o filme tem um contraponto entre duas teorias sobre a natureza humana, o diretor, obviamente, vai tomar lado, ele tem uma opinião sobre isso, e isso é o que a gente chama da verdade do filme. No caso desse filme, não é difícil dizer que é um filme hobbesiano, ou seja, que tenta mostrar que a natureza humana por si só é problemática, independente de ter um sistema que a torne ruim. E o filme, obviamente, lança mão de recursos narrativos para sustentar essa história. Só que às vezes esses recursos narrativos passam despercebidos como recursos narrativos. E aí a verdade do filme acaba passando como a verdade geral. As pessoas, como eu falei, a cada mês acordam em um andar aleatório. E eu disse lá no início do meu vídeo que isso ia ser muito importante para a análise que eu ia fazer no final, né? Pois bem, a princípio você pensa, né, que faz todo sentido a pessoa que subiu querer cagar no de baixo, tanto metaforicamente quanto literalmente, como a gente vê no filme. A ideia de que todo oprimido, na verdade, quer ser opressor. Quando ele atinge aquele patamar, ele começa a fazer a mesma coisa do que aqueles que estavam em cima dele. Então por isso que essa premissa soa muito aceitável pra gente a princípio. Mas se você aprofundar um pouco essa análise, você percebe que a premissa é muito rasa, ela está sustentada em uma coisa muito fragilizada. Isso porque esse conceito está baseado na ideia de que para esse sistema desigual funcionar, precisa existir um consenso por parte daqueles que estão nos andares de baixo. E esse consenso, gente, não vem do nada, não vem à toa. Esse consenso vem
da crença no sistema, que é a crença na própria ideia de meritocracia. E é esse consentimento de toda a sociedade que parte de uma ideia de ascensão linear que só vai para cima, que é o que sustenta as pessoas não se rebelarem contra essa desigualdade. E aqui eu vou citar uma frase do filme muito interessante, que é quando é dito que existem 3 tipos de pessoa ali no poço: as de cima, as de baixo e as que caem. Sim, as pessoas que caem na sociedade são muito numerosas, porém, a crença que se difunde, né, é uma crença de ascensão linear. A gente não pensa muito no que cai, a gente só pensa no que vai para cima, porque a ideia da meritocracia é essa: você vai trabalhar para você subir e você nunca pensa em descer. E é aí que eu digo que a verdade do filme se sustenta numa premissa muito rasa. Porque nesse poço, gente, não se sustenta essa crença linear de apenas ascensão. Não tem a ideia de meritocracia, que é o que faz com que as pessoas não consigam ver o todo. Cada um só vê o seu andar e não consegue ver os outros andares. A partir da ideia que você não tem um sistema de meritocracia, porque o filme deixa muito claro que as pessoas acordam em andares de forma aleatória e que você tem a consciência de que você pode descer, você perde um pouco a força do argumento de que as pessoas não iriam colaborar, de que elas não iriam conseguir estabelecer uma comunicação, igual eles tentaram ali várias vezes, né, falando de andar por andar para que a comida chegasse para todo mundo. Naturalmente, na nossa sociedade, da forma como ela é exatamente assim que funciona. A gente só consegue enxergar o nosso próprio andar e, portanto, a princípio parece uma crítica muito bem feita, que as pessoas só consigam pensar no próprio andar que elas estão. Isso está embasado num universo que tem regras diferentes das regras da nossa sociedade, e que não faria com que a pessoa conseguisse enxergar apenas o seu andar. E aí, só pra gente não cair no perigo de colocar essa visão de ser humano bom e mal como diretamente um lado político. A ideia de uma sociedade que consegue colaborar é sim importante para o idealismo que busca o fim do sistema capitalista, porque acredita que o ser humano é sim capaz de conviver de forma mais igualitária. Agora, esse ponto de vista de que as pessoas conseguem ser boas também sustenta, por exemplo, o ponto de vista do anarcocapitalismo. O ponto de vista de que o sistema consegue se regular sozinho por causa que existe a benevolência, né? Existe a caridade. Assim como nem todo mundo na esquerda acredita no extremo ideal da esquerda, que é um ideal anarquista, é um ideal que em seu último ponto dispensa completamente o Estado. Tem pessoas que acreditam justamente na necessidade de um Estado grande, forte e autoritário. E isso acontece para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. E esse Estado grande é o que você sustenta quando você parte da premissa de que o homem não é capaz de colaborar. E agora eu vou falar sobre o final do filme, então agora vai ter spoiler. Se você ainda não viu, pode parar por aqui. Mas enfim, você vê claramente essa parte do Estado no momento em que o personagem decide. A única forma de fazer as pessoas colaborarem é através da ameaça. Desde o momento que ele diz que vai cagar na comida dos de baixo se eles não colaborarem, até o momento que ele decide passar de andar por andar dando porrada simplesmente em quem não colaborar. E outra coisa sobre o final do filme, bom, sobre a grande discussão do final, né, que se a menina existe ou não, fica muito claro que ela não existe. O diretor do filme já falou sobre isso, inclusive eu acho que o diretor do filme fala demais, porque ele acabou dando muito a visão ideológica dele, do que ele tá criticando do sistema no filme. E eu acho que o diretor não tem que falar tanto assim sobre o filme, ele tem que deixar isso para as pessoas pensarem, até porque o filme dele já é óbvio, então ele já nem precisava falar tanto assim. Mas enfim, ele revela sim que a menina não existe, isso fica claro, porque ela tava muito limpa, ela tava sem sinal nenhum de ter sofrido nada, e para ela estar alimentada, você teria que considerar que a suposta mãe dela conseguia levar os alimentos para ela lá embaixo. Você vê que a mãe sobe na plataforma sem carregar nenhum corpo das pessoas que elas matam, então ela não poderia estar oferecendo canibalismo para a filha, e nem a própria comida, porque a gente vê que muito antes de chegar nos últimos andares já não tem comida nenhuma. Então descarta aí a possibilidade de que essa suposta mãe estaria conseguindo levar comida para a garotinha. E a gente tem também a mulher que trabalhava dentro daquele sistema, que dá a palavra dela de que a mulher pediu um ukulele quando entrou ali, né? Ela não levou ninguém, ela sequer tem filha. E não teria por que, teria sido uma coisa muito sem sentido, que não tem nenhuma explicação funcional dentro da narrativa, se essa mulher estivesse mentindo. Seria uma coisa só para confundir o espectador e não faria sentido nenhum. Então essa mulher que trabalhava pro sistema, ela está falando a verdade quando ela diz que essa mulher não tem nenhum filho. Então é óbvio que a única opção que você acaba tendo é que a panacota sobe lá na plataforma. E o diretor diz que quis deixar em aberto, ou seja, ele quis deixar em aberto o que isso teve de implicação no fim das contas, né? Porque a questão de que a garota não existe, ele não deixou em aberto. Pra mim fica muito óbvio também que o personagem já estava morto
a partir de um determinado ponto ali dessa descida no elevador. Não é à toa que ele chega no último andar, que representa um inferno, né? Isso já foi dito em vários vídeos, mas eu vou repetir aqui. O andar é o 333, são 2 pessoas por andar, então você tem aí o número 666. E também na obra da Divina Comédia, o simbolismo do inferno também é retratado pelo número 33 e não diretamente pelo 666. Então eu não acho que esse simbolismo de que aquele andar é o inferno estaria ali de graça se o personagem tivesse vivo e tivesse vencido tudo aquilo dali pra sair do sistema, né? Não, ele chegou ao inferno e sim, provavelmente ele tá morto. Ele encontra o colega dele, que morreu logo na metade do filme, e eles vão andando por ali juntos, né, pras profundezas do inferno, sabe-se lá de onde. E aí a gente tem a ideia da criança, né, que é um símbolo muito recorrente de esperança. A criança simboliza esperança e tudo mais. Agora, da onde tá a esperança nesse sistema em que você chega no inferno, em que você teve que oprimir todo mundo pra que a Panacota subisse intacta? Eu não sei muito bem onde tá a esperança nisso aí. Não sei se é porque, no fim das contas, o personagem manteve o seu idealismo, né? O personagem não desistiu, não sucumbiu a comer fartamente quando ele parou lá no andar em que ele teria oportunidade pra fazer isso. Ele ainda teve os seus ideais, ele ainda lutou por eles pra chegar lá embaixo, por mais que tenha sido de uma forma totalmente violenta. Então, essa esperança, ela é um pouco questionável, né? Mas o símbolo tá ali. Eu acho que nesse final o diretor se perde um pouco nisso, né? Do que é essa esperança? Esperança de quê? O que o filme mostrou de esperançoso no fim das contas? É isso, galera. Eu acho que aqui se encerra tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme. Recomendo que vocês assistam os vídeos principais aí sobre o Poço, os que ficam mesmo no topo da lista. Tem uns vídeos muito bons explicando em detalhes esses simbolismos e referências literárias a Don Quixote e a Divina Comédia, que são referências muito ricas. E eu acho que a referência literária é uma coisa maneira pra caramba, enriquece a obra, e pra mim é o que dá o brilho do filme. Nenhuma crítica que eu fiz aqui, pra mim, apaga esse brilhozinho que faz com que seja merecido todo esse hype que tá tendo, toda essa discussão que ele tá trazendo pra internet, que eu acho muito bem-vinda, mas que a gente tem que prestar atenção e saber reconhecer aonde que o diretor insere a verdade do filme, pra gente não cair no erro de ter a verdade do filme como a verdade propriamente dita. Um beijo e até o próximo vídeo.